somos professores de vocês aqui no Núcleo de Matemática. E a gente vai estar passando para vocês hoje sobre equação do segundo grau. É uma matéria muito importante porque a partir dela a gente define outros conteúdos, a gente consegue determinar outros conteúdos. Ixi. Acho que a Erika caiu. Peraí, gente, um minutinho. Gente, um minutinho só, vou ver se ela volta. Gente, eu não acredito, eu estava falando sozinha aqui. Meu Deus do céu. Idosos confusos com a tecnologia. Tá apresentando? Uhum. Em qual parte que eu parei? Esse daqui eu não expliquei nada, então, né? Nem o passado. Só apareceu, você saiu. Então tá. Então aqui a gente tem a iniciação da nossa disciplina de hoje, da nossa matéria de hoje, que é equação do segundo grau. Então a gente vai estar vendo, porque é um conteúdo muito importante para outros conteúdos que virão para frente. Então a gente tem que definir, aprender, para poder conseguir assimilar os próximos conteúdos também. O que é uma equação do segundo grau? A equação do segundo grau é caracterizada por um polinômio de grau 2, ou seja, um polinômio do tipo ax ao quadrado mais bx mais c, em que a, b e c são números reais. Então, a, b e c vão ser números 1, 2, negativo, enfim, os números que estão contidos no conjunto dos reais. Ao resolvermos uma equação de grau 2, estamos interessados em encontrar valores para a incógnita x que torne o valor da expressão igual a zero, que são chamadas de raízes. Isto é, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. A equação do segundo grau pode ser representada por ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, em que os coeficientes a, b e c são números reais, com a diferente de zero. Então, esse a nunca pode ser zero. Os outros a gente vai ver mais para frente que não tem problema o b ou c serem zero, mas o a nunca pode ser zero, porque o que caracteriza uma equação do segundo grau é que tem um número elevado a 2. Elevado que vai ter esse número aqui, que vai ser o do segundo grau. Então, não faz sentido eu falar que é com o número zero. Então, não vai ter esse termo do segundo grau. Então, agora a gente vai ver dois tipos de equação do segundo grau. Sobre isso que a Erika estava falando, que o A não pode ser zero. Mas os outros dois termos, que são o B e o C, os outros dois coeficientes, eles podem ser igual a zero. Porém, quando todos os coeficientes são diferentes de zeros,
a gente tem a equação do segundo grau que é classificada como completa. E a gente tem alguns exemplos aqui, né? O primeiro exemplo, o A, é 2x ao quadrado mais 4x menos 6, onde o A é igual a 2, porque o A é o termo que multiplica o x ao quadrado, o B é igual a 4, que é o termo que multiplica o x, o B é sempre o termo que multiplica o x, e o C, que é o termo independente, que é um número, ele não multiplica ninguém, nesse caso ele é o menos 6, certo? Mesma coisa, ali no B, como não tem nenhum número multiplicando x ao quadrado, o A é igual a 1, certo? O coeficiente B é menos 5, porque ele está multiplicando x, e o termo independente, que é o C, coeficiente C, é igual a 2, certo? E, por último, no exemplo C, a gente tem o coeficiente A, que multiplica x quadrado, é igual a meio, o coeficiente B igual a 1, né, porque o x não está sendo multiplicado por nada ali, e o termo independente, que é o C, é igual a menos 1. Pode ir para o próximo slide, Eric. Agora a gente tem a equação do segundo grau incompleta. Ela acontece quando o coeficiente B ou o coeficiente C, um dos dois, ou os dois, né, são iguais a... Né, na verdade não tem como ser os dois, né? Um dos dois é igual a zero. Então a gente tem aí nos exemplos, lembrando que o coeficiente A ele nunca vai ser igual a zero, senão você não tem uma equação do segundo grau, né? Para ser equação do segundo grau, o coeficiente A tem que ser diferente de zero. Então no exemplo ali a gente tem 2x ao quadrado menos 4 igual a zero, né? Então a gente não tem um termo x. Por quê? Porque o coeficiente B é igual a zero. Então a gente não tem o termo x ali, né? A gente tem o coeficiente A igual a 2, estamos multiplicando x quadrado, o termo dependente, que é o C, é igual a menos 4, e é isso. Aí no item B, é um outro caso, que a gente não tem o termo independente, né? A gente tem o x quadrado e o x, mas a gente não tem o C nesse caso, né? A gente tem o coeficiente A igual a menos 1, multiplicando x quadrado, o coeficiente B igual a 3, multiplicando x, e o C nesse caso é 0. E ali no terceiro caso a gente tem com B e C igual a 0, mas é um caso meio... não é muito relevante, né? Porque... mas tem ali, né? O x quadrado igual a 0 quando B igual a 0 e C igual a 0. Mas provavelmente vocês não vão nem ver isso, né? Porque x vai ser 0. E relembrando que para ser equação do segundo grau, o coeficiente A tem que ser diferente de 0, tá? Agora a gente vai mostrar um primeiro exemplo resolvido de uma equação do segundo grau completa, né? Ela tem todos os termos ali. A equação determine a solução da equação x ao quadrado menos x menos 12 igual a 0. Então vamos lá, né? Primeiro, para facilitar a nossa resolução, vamos identificar qual o valor de cada coeficiente nesse caso. Então, o termo A que está multiplicando x quadrado é igual a 1, né? Porque como não tem nenhum número ali, ele é igual a 1. O termo B, como a gente tem o menos, é menos 1, né? Está multiplicando x ali. E o termo dependente, que é o C, é o menos 12, certo? Agora a gente vai usar a fórmula que estava lá nos primeiros slides, que é a fórmula de Bhaskara. Só que primeiro, nesse caso, é uma coisa que não é obrigatória, mas quem quiser facilita. A gente calcula o termo que vai dentro da raiz, a gente chama de delta, que é esse triângulozinho ali. Aí você calcula o delta primeiro, e aí depois você joga na fórmula. A fórmula do delta, ela é b ao quadrado menos 4 vezes AC. E aí é só substituir os valores. Ó. O b ao quadrado é menos 1 ao quadrado, menos 4 ali, vezes A, o A é igual a 1, vezes C, o C é igual a menos 12. Então, desenvolvendo as contas ali, a gente vai ter 1 mais 48, e o delta vai ser 49, certo? Então, daí a gente vai para a fórmula de Bhaskara, e a fórmula de Bhaskara é menos B, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2A. Então, vamos lá, no numerador ali, menos B
O B, ele é menos 1. Menos 1 vai ser 1, né? Beleza? E mais ou menos a raiz de delta. O delta a gente calculou é 49. Sobre 2A, 2 vezes A, o A igual a 1. O denominador vai ser 2, certo? O que significa aquele mais ou menos, né? Meio esquisito, talvez, né? A equação do segundo grau, ela tem, quando ela tem solução, ela tem uma ou duas soluções, né? Geralmente você vai encontrar duas soluções, né? E nesse caso aqui, a gente vai continuar as contas ali. 1 mais ou menos 7, a primeira solução a gente vai fazer com mais, e a segunda a gente vai fazer com menos 7, entendeu? Então, a gente, continuando ali, 1 mais 7 dividido por 2, vai ficar 8 dividido por 2, que é igual a 4, e a segunda solução a gente vai fazer menos 7. 1 menos 7 dividido por 2, vai ficar menos 6 dividido por 2, que vai ser menos 3. E é isso. Agora eu vou falar para vocês um exemplo com o b igual a zero. Então tá. Encontre as raízes da equação 3x ao quadrado menos 27 igual a zero. Aí é bem mais fácil da gente resolver, né, gente? Porque a gente não tem dois termos de x, que é o x ao quadrado e só o x, então fica bem mais fácil de calcular, porque os dois são termos diferentes, então a gente tem que calcular separadamente. Aí não. Aí a gente já tem o 27, que é o nosso termo C, que ele não vem acompanhado de nenhuma incógnita, então a gente vai ter só aquela única incógnita para descobrir o valor. Então, a gente passa para o outro lado, o 27, né? Para poder isolar o x, para a gente encontrar o valor de x, aí fica quase igual uma equação de primeiro grau que a gente já viu aqui, só que é uma de segundo grau porque tem elevado a 2. Então, a gente vai resolver basicamente da mesma maneira. Então, a gente passou para o outro lado, ficou positivo. A gente está com 3 multiplicando o x, a gente passa ele dividindo. A gente encontrou 27 dividido por 3, que é 9. E o 2, quando ele está elevado, eu posso passar ele para o outro lado como raiz quadrada. Então, eu não posso esquecer de colocar mais ou menos, porque eu vou encontrar dois resultados, as duas raízes. Então, a gente costuma falar, igual está ali denominado, o x com aquele risquinho em cima é x', e o x com os dois risquinhos é o x duas linhas. Então, o x', a gente tem o 3, e o x duas linhas é o menos 3, que foi resolvido do mesmo jeito da anterior. A gente só tira a raiz quadrada, não tem nada para dividir. Raiz quadrada de 9 é 3, então a gente vai ter mais 3 e menos 3 como resultado. A gente fazendo os 2 elevado ao quadrado, a gente vai ver que fica 9 e a gente voltar ao resultado, se a gente colocar esses dois valores em cima lá na equação 3x ao quadrado menos 27 igual a zero, a gente vai ter o resultado 0. E agora a gente tem um exemplo com o C igual a 0. Fica um pouco mais chatinho porque a gente acaba tendo que decompor o x. Então, determine a solução da equação 5x ao quadrado menos 45x igual a 0. Então, a gente tem os dois fatores e a gente precisa que os dois se tornem iguais, entre aspas, para a gente conseguir operar de uma maneira mais simples. Então, o que a gente faz? A gente põe o 5x em evidência, porque eu consigo tirar ele tanto do 5x ao quadrado como do menos 45x. Eu decompus. Então, eu sei que 5x vezes x é 5x ao quadrado e 5x vezes menos 9 é menos 45x. Então, eu pego essa operação que está aqui de multiplicação e coloco ela como um resultado de igualdade já. Eu não preciso nem terminar de operar. Eu sei que o x vai ser igual a 9 e o x vai ser igual a 0. Sempre que cair uma operação assim, você pode continuar fazendo desse mesmo jeito. Você pega o x, que você tirou em evidência que está dentro do parênteses, e iguala ao número que está com ele, que é igual a 9, e iguala a 0. Ali a gente tem 5x igual a 0,
Então, x' vai ser igual a zero, porque se eu dividir 0 por 5, vai continuar sendo zero. E x menos 9 igual a zero, x vai ser igual a 9. Então, agora a gente tem os nossos exercícios. Eu vou deixar o primeiro exercício aí para vocês tentarem resolver. Vou dar um tempinho aí para vocês resolverem. E se não estiverem conseguindo, fala que a gente dá uma dica. Ô, Érica, Diga. acho que a gente podia voltar lá no segundo slide só. Acho que a gente passou um pouco rápido, só para quem não anotou, anotar a fórmula para fazer os exercícios. Assim. Esse aí mesmo. Se alguém não tiver anotado, quiser anotar, porque para fazer os exercícios vão precisar da fórmula de Bhaskara, a segunda. Aí isso que está dentro da raiz quadrada é o delta. Mas não precisa resolver o delta antes. Você já pode jogar direto aí, mas tem gente que prefere resolver antes para colocar na raiz só o número que deu. É, no começo eu acho que facilita um pouco, mas depois, se você quiser fazer mais rápido, você pode fazer direto na fórmula. Já deu para copiarem aí? Posso passar para o exercício? Pode sim. Enquanto isso, rapidinho, vou beber uma água e já volto. Beleza. Aí vocês mandem a resposta no chat pra gente ver. Quando tiverem resultado, é só colocar aí no chat, tá, gente?
Tá muito difícil, gente? Esse daí é mais fácil do que parece, porque eu já É, né? tenho os resultados das raízes, então eu preciso só aplicar eles na equação e provar que o resultado vai ser zero. Então tem que ver quais dessas equações que eu colocando menos um e um terço no lugar do x vai ser zero. Você vai apresentar na outra tela, Érico? Sim, eu estava em colocar já. Ah, beleza. Não sei porque antes estava aparecendo para apresentar só ele e agora não aparece mais. Viu que legal meu novo software? Descobri que o meu professor de Física 3. Acho que meu professor, tem um professor meu que usa esse, tá? Acho que dá pra ir, Érico. Tá bom. Então, gente, vou mostrar para vocês como que a gente resolve. Vai ser um pouco longo, porque a gente vai testar em cada um
até o que der certo. Se o primeiro der certo, bom, mas e se for só o último, então a gente vai testar até a letra E. Então, vamos começar com a letra A. A gente vai substituir primeiro o menos 1. E se der certo, com ele a gente testa com 1/3 para ver se vai funcionar também. Os dois. Então, vamos lá. 3 vezes menos 1 ao quadrado, menos 1, menos 1, igual a 0. Eu sei que menos 1 ao quadrado vai ser 1, e sei que 3 vezes 1 é 3. Menos vezes menos é mais 1, menos 1. Logo, a gente sabe que isso aqui vai ser igual a 3. Então, essa não é a nossa equação, porque a gente quer uma que dê 0. Então, vamos para a letra B. A gente vai fazer do mesmo jeito. 3 vezes menos 1 quadrado, mais menos 1, igual a 0. Aqui a gente sabe que é 3, menos 1, igual a 0. Menos 1 com menos 1, menos 2. Menos 2 mais 3 vai ser 1. Ainda não é o resultado que eu quero. Então, vamos para a letra C. 3 menos 1 ao quadrado, mais 2 vezes menos 1, menos 1. Aqui, 3 menos, mais com menos, menos, 2 vezes 1, 2, menos 1. Então, aqui a gente já viu que dá certo, né? Vai ser 3 menos 3 igual a 0. Então, a resposta certa vai ser a letra C. Mas calma que está tendo um equívoco que a gente precisa resolver com 1/3 também. Então, agora a gente vai resolver com 1/3. Será que isso aqui também vai dar 0? Se eu quiser já dividir isso, eu já posso, mas não vai ficar muito conveniente para mim, porque vai dar um número de... Como é que chama mesmo? O de vírgula? Decimal? Isso, porque vai dar um número decimal e depois, para me chegar no resultado, se for 0, vai ficar mais difícil ainda para resolver. Então, eu já vou fazer direto desse jeito. Então, primeiro eu vou resolver a parte do elevado. Eu sei que você... todo esse fator elevado a 2. 3, 1/3. Espera um pouquinho. Vou beber um pouco de água aqui. Então, quando a gente vai elevar ao quadrado um termo que está dentro do parênteses,
a gente vai elevar os dois termos ao quadrado. Então, eu vou ter aqui 1 ao quadrado, 1, 3 ao quadrado, 9. Aqui, a gente já tem da forma que está o primeiro. Então, a gente vai continuar resolvendo. A mesma coisa quando eu opero dentro desse parênteses. Eu tenho que multiplicar todos os termos que estão. Todos os termos que estão lá dentro. Então, aqui a gente tem 2 vezes 1, 2, 2 vezes 3, 6, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 9, 27, menos 1, igual a 0. Aqui agora, a gente vai precisar tirar o mínimo múltiplo comum, só que a gente não vai poder simplificar porque é uma soma. Se fosse uma multiplicação, a gente já podia simplificar direto aí. Então, vamos fazer aqui embaixo. A gente tirar o mínimo múltiplo comum de 27 e 6. O menor é 2, vou ter 3. Depois, 3, 9. 1, tem que pegar do número menor e, se precisar, vou colocando um maior. Igual o menor que eu tinha que dividir esse 0, 2. Aqui já não divido mais com 2, mas o 3 divide. Aqui o 3 ainda divide. E esse eu continuo descendo 1. E aqui o 3 divide. Já cheguei no 1. Então, eu vou fazer agora 2 vezes 3, 6. 3 vezes 6, 18. E 18 vezes 3, 3 vezes 8, 24. Vão 2, 3, 4, 5. Eu acho que isso está errado. Ô, Lucas, confere aí para mim se eu vou multiplicar esse resultado, esse fator de baixo aqui. Na questão. Se vai dar tudo aquilo. Se vai dar tudo aquilo mesmo. Não entendi qual que é a pergunta. Eu multipliquei por conta do parênteses aqui nos dois, mas eu não sei se vai elevar só o quadrado dos dois. Pode ser que eu tenha tido um equívoco. Não, tá certo. É só o x que é o quadrado mesmo. X Não. quadrado ou não? Uhum. Aí eu vou multiplicar aqui. Por mais que tenha um parêntese, vai ser só o fator de cima, né? E o de baixo eu não vou multiplicar. Não. Isso mesmo. Uhum. Então, quando tá o parênteses, mesmo colocando toda a fração, a gente vai multiplicar só pelo número de cima. Então, aqui vai ficar fácil da gente continuar. A gente vai tirar o mínimo múltiplo com de 9. Na verdade, ali já é 1/3, né? O 3 nosso. É mais fácil já. Você só simplifica o da esquerda. Esse daqui? É 1/3. 3/9 é 1/3. Ah, sim. Mas deixa eu fazer do jeito que tá aqui, porque às vezes no momento nem pensa em simplificar. Beleza. Mas aí já fica a dica, se vocês puderem, conseguirem simplificar, podem simplificar. Quando for ficar inteira a fração, mas se for pôr um número decimal, aí não vale a pena, porque você está procurando um resultado zero, então não vai ter necessidade de ficar colocando muito número decimal.
Então, a gente vai tirar de 3. Aqui, o menor que divide é 3. A gente vai ter aqui 3 e 1. 9 dividido por 3 é 3. 3 dividido por 3 é 1. Aqui, 3 vezes 3, 9. Então, a gente tem que o mínimo múltiplo comum é 9. 9 dividido por 9 é 1. O vezes 3 é 3. 9 dividido por 3 é 3. 3 vezes 2, 6. Eu tenho esse mais aqui. E aqui, um menos. 9 dividido por 1, 9. 9 vezes 1, 9 mesmo. Então, a gente termina de resolver aqui embaixo. 6 mais 3 é 9. Menos 9 dividido por 9. A gente tem aqui que 9 menos 9 é 0. Então, vai ser a letra C mesmo, que colocando o menos 1 e 1/3 como raízes, a gente encontra o zero para a solução das duas equações. Certo? Deu para entender? Alguma dúvida, gente? Podem mandar aí no chat, se não entenderam alguma coisa. Ninguém tem nada, então vamos para o próximo exercício. Aí vocês podem tentar resolver aí, depois vamos explicar. Esse é tranquilo, gente. Só usar a formulinha sem erro. Deixa eu só abrir ele, só ele que fica mais fácil. Abriu? Abriu. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem alguma ajuda, podem perguntar. Mas tem que fazer, galera.
Já temos uma resposta aí. Opa, não, deixa eu ver. Legal, legal. Eu dei aula semana passada, a semana inteira, de manhã, à tarde e nos dias à noite. Eu tô sem voz, tô garganta ruim até hoje, com o meu braço direito doendo, de tanto passar coisa no quadro. Caramba. Mais alguém, gente? Érica, acho que dá pra ir, pra gente chegar pelo menos na Ok. 4. Pode ser. Vou mostrar para vocês a solução nossa, então. Pode passar um aí, Erika. Então, esse exercício é realmente só usar a fórmula de Bhaskara, que é a primeira fórmula que a gente viu lá, né? A gente tem que saber reconhecer ali qual é cada coeficiente, né, o valor de cada coeficiente. Então, ali, o A, que é o termo que multiplica o x ao quadrado, nesse caso é 2. O B, que é o termo que multiplica x, é 4. E o C, que é o termo independente, que é o menos 6 nesse caso, né? Então, pela fórmula de Bhaskara, a fórmula de Bhaskara é menos B, que no caso ele vai ser menos 4, mais ou menos a raiz do delta. Delta é B ao quadrado, 4 ao quadrado, menos 4, vezes A, que nesse caso é 2, vezes C, que nesse caso é menos 6. Tudo isso dividido por 2A. E o A é 2, então 2 vezes 2. Pode passar, Erika. Ali agora só a gente vai desenvolver a conta, né? O 4 ao quadrado é 16. E o menos 4 vezes 2 vai ser 8. 8 menos 8 no caso, né? Menos 8 vezes menos 6. Menos com menos é mais, lembrem disso, né? Menos 8 vezes menos 6 vai ser 48. Então, ali dentro daquela raiz vai ficar 16 mais 48, que é 64. Então, vai ficar menos 4, mais ou menos a raiz de 64, sobre 2 vezes 2, que é 4. Eu esqueci de simplificar ali, mas é 4, né? A raiz de 64 é 8. Vocês... eu não... vocês veem por tentativa e erro, ou alguém lembre que 64, que a raiz de 64 é 8, mas se vocês forem testando também, vocês chegam que é 8, né? Aí, lembrem do sinal ali, o mais ou menos, significa que a gente tem duas soluções, né? Então, a primeira a gente vai fazer com mais, a segunda a gente faz com menos 8. Pode passar. Então, a primeira solução, x1, é outra notação, tá? É x' e x', ou x1, x2, dá na mesma coisa. Então, primeiro a gente vai fazer com 8 positivos, o 8 somando ali. Menos 4 mais 8 sobre 2 vezes 2, que é menos 4 mais 8 sobre 4, que é 4 sobre 4, que é 1. E o x2, agora com 8 subtraindo, 8 negativo, menos 4 menos 8 sobre 2 vezes 2, que vai ser menos 4 menos 8 sobre 4,
que vai dar menos 12 dividido por 4, que é menos 3. E aí o exercício ele pergunta o produto entre as raízes, né? As raízes são as soluções dessa equação, e o produto é a multiplicação entre as raízes. Então, a gente tem menos 3 vezes 1, menos 3, e a resposta é a alternativa E. Deu para entender, gente? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Se tiver, fica à vontade para perguntar. Consegui agora compartilhar só ele. Então, a gente tem aí mais um exercício. Esse não é para resolver nada, é só para vocês entenderem conceito, teoria. Então, vamos ver se vocês conseguem resolver isso daí. Gente, mandem a resposta aqui no chat. Ó, Erika, a tela ficou preta agora. Aí. E aí, gente? Teve uma resposta. Letra E. Acho que dá para ir, Erika. Então, a gente tem que, utilizando seus conhecimentos sobre a equação do segundo grau, julgue as afirmativas a seguir como verdadeiras ou falsas. Tem a primeira. Toda equação do segundo grau possui pelo menos uma solução real. O que a gente sabe? Que para ser uma equação do segundo grau, a gente tem duas raízes. Então, para ser considerada uma equação do segundo grau, a gente tem que ter pelo menos duas soluções reais. Então, essa daqui, a gente já sabe que é falsa. Só uma coisa, na verdade é que tem equações que elas não têm solução, porque na verdade tem... Quando o delta é negativo. Exato.
Porque, por exemplo, uma equação que tem uma solução é x ao quadrado igual a zero, né? Mas não são todas as equações que têm pelo menos uma solução. Tem equações que não têm solução, entendeu? Então, por isso, esse item é falso. Mesmo se for x ao quadrado igual a zero, vai ser mais ou menos zero também do mesmo jeito. Não Não, vai valer de nada, não vai servir como resultado, e vai ser difícil encontrar alguma coisa que dê esse resultado também, mas você tem que ter duas. Quando você não tem duas, você tem nenhuma, que é quando a sua raiz quadrada dá um número negativo. Não que não exista, a gente vai estudar isso quando a gente vê dos números complexos, mas a gente usa aqui os números reais. Então, A2. Uma equação de segundo grau é conhecida como incompleta quando o coeficiente B ou C é igual a zero. Muito fácil isso daí, né? A gente sabe que para ser completa, os dois são diferentes de zero e incompleta quando algum dos dois é igual a zero. Então, essa daqui é verdadeira. Vamos para a próxima. Quando o valor do discriminante é um número positivo que não possui raiz quadrada exata, dizemos que a equação não possui solução. O valor do discriminante é o valor do delta. A gente sabe que só não possui solução quando o delta dá um valor negativo. Quando é um número que não possui raiz quadrada exata, sendo ele positivo, vai existir sim. Então, essa daqui também é falsa. Então, a gente tem que só a segunda é verdadeira, então a resposta vai ser a letra C. Certo? Alguma dúvida, gente? Ninguém pergunta nada, ninguém fala nada. Quem respondeu aí que não. Então, você acha que passar mais alguma? Ou a gente deixar os próximos para eles fazerem? O que você acha, Lucas? Nossa, eu tava falando mutado. Tava falando Acho que a próxima é simples, não demora, mas a gente pode deixar como tarefa também. Então, a gente vai deixar os próximos como tarefa para vocês resolverem e treinarem. Aí vocês podem mandar para a gente. Vocês todos estão no grupo do WhatsApp? Quem não tiver, eu já vou mandar o link aqui. Mandei aí o link do chat lá do grupo do WhatsApp. Então, por lá eu vou mandar as tarefas. Aí, quem quiser pode postar por lá mesmo. Nada muito formal, viu, gente? É só vocês resolverem no caderno, tirarem foto e mandar pra gente, que a gente consiga ler, né? Pode mandar no meu privado ou no privado do Lucas, ou no grupo lá também. Que aí a gente corrige e manda e fala pra vocês o que tá errado, o que tá certo, o que tem que mudar. Tá bom? Então é isso, gente. Boa noite para vocês. Obrigada por ficarem aqui na aula. Espero que vocês tenham gostado. Pode falar, Lucas?